Se você já ouviu falar em agentes de IA que fecham vendas sozinhos, talvez tenha pensado em algo totalmente automatizado, que não precisa de nenhuma ajuda humana. Tudo bem, isso existe, mas calma lá. A verdade é que criar um super agente completamente autônomo exige muito esforço e uma estrutura muito maior. Além disso, também exige um investimento grande, mas isso não significa que você não pode começar agora de um jeito simples, sem ter que gastar uma fortuna. Hoje eu vou te mostrar como criar um agente de IA dentro do próprio chat GPT que pode te ajudar a fechar vendas, qualificar leads e até mesmo te ajudar a marcar reuniões. Esse é um primeiro passo muito acessível e muito útil para quem quer aproveitar todo o poder da IA, mesmo sem ter um sistema muito avançado. E se você está interessado em agentes de IA completamente autônomos, fica tranquilo, porque isso é assunto para um próximo vídeo. Hoje a gente vai aprender a criar um agente de IA dentro do ChatGPT. Ele não é completamente autônomo, mas ele já vai te ajudar a fechar vendas, captar leads e te ajudar em uma série de outras tarefas. Depende do que você quer, depende do que você vai definir no teu prompt e no momento da criação desse agente. Mas bora para a prática. Nesse vídeo, você vai aprender o que é um agente de IA e como ele pode te ajudar a fechar vendas, como criar um assistente de vendas no ChatGPT usando um prompt poderoso e dicas para personalizar e testar esse agente para obter os melhores resultados. Ah, e se você quiser se aprofundar em engenharia de prompt, que é a base por trás dos agentes de IA, eu vou deixar um link aqui na descrição. Assiste depois, porque agora a gente vai criar o nosso agente assistente de vendas dentro do ChatGPT. Antes de começar, vamos entender o que é um agente de IA. Bom, ele é um sistema que percebe o ambiente ao seu redor. Com base nessas informações, ele toma decisões e executa algumas ações, ok? Então, um agente de IA, ele percebe o ambiente ao nosso redor. Com base nessas informações que ele captou, ele toma decisões, ok? Vamos ver um exemplo. Pensa assim, pensa num chatbot que responde dúvidas ou um sistema de vendas que conduz o cliente do momento inicial até o fechamento da venda. A diferença aqui é que a gente vai criar um agente especializado no fechamento de vendas. A gente vai usar as técnicas do spin selling, que é amplamente usada no meio de vendas. Essa metodologia ela foi criada por Neil Hackera e é ensinada em cursos e livros. É uma referência mundial nesse meio de vendas. Agora, vamos criar o seu assistente de vendas. É mais fácil do que parece e eu vou te guiar passo a passo. Vamos lá, a primeira coisa que você vai precisar é de uma conta Plus no ChatGPT. Então aqui eu já estou dentro da minha. Eu vou vir aqui na minha foto, aqui em meus GPTs, ok? E criar um GPT personalizado. Aqui dentro dessa tela, a gente tem basicamente duas opções. Uma é o criar. Nessa opção, o ChatGPT ele vai te auxiliar durante todo o processo da criação do agente. Essa a gente não vai usar, pois ela é mais simples e não é o que a gente quer nesse momento. Vamos usar a opção configurar, que é mais avançada e a gente consegue passar nossas configurações, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que você deve fazer é dar um nome para o seu GPT ou agente, como você queira chamar. Eu vou chamar de assistente de vendas Carlos, ok? Assistente de vendas Carlos. Aqui nessa opção, a gente pode subir uma foto ou pedir para o DALL-E criar uma imagem de logomarca para a gente. Então eu cliquei para o DALL-E criar uma imagem, beleza, ele já trouxe aí uma imagem. Vamos continuar dando uma breve descrição para esse agente. Eu vou dizer o seguinte: esse agente ajuda ajuda no fechamento de vendas e a marcar reuniões. Beleza? Então demos uma breve descrição para o nosso agente. Agora vem a parte mais importante do nosso agente, que são as instruções. O que a gente quer que ele faça, como a gente quer que ele se comporte ou o que a gente quer que ele evite. Por exemplo,
palavrões, gírias, aí fica a seu critério, depende do seu modelo de negócio, do que você está querendo, tá? Eu já montei esse prompt antes, então eu vou colar esse prompt aqui, também vou deixar ele na descrição, tá? Mas lembra o seguinte, que o prompt é a parte mais importante desse agente. É como que a gente quer que ele se comporta, o que que a gente quer que ele evita. Então, isso aqui deve ser muito bem pensado para o resultado final que você quer receber. Vamos dar uma olhada aqui no meu prompt rapidamente. Eu comecei dizendo o seguinte, ó, como um especialista em vendas, seguindo o modelo Spin Selling, que a gente já falou antes, melhor vendedor do mundo, atuando como vendedor de uma agência de marketing ou agência de IA. Aqui mais abaixo eu digo o seguinte, ó, você é ponderado, dá as melhores respostas de forma simples, em linguagem casual e objetiva, em português do Brasil, ok? Também é brilhante em raciocínio. Beleza, mais para baixo eu digo o seguinte, o seu papel é conduzir o lead desde o início até o fechamento da venda, beleza? Aqui eu digo mais, use gatilhos mentais eficazes para vendas de valor baixo, porque aqui a gente não está lidando com uma venda com valor muito agregado, né? São valores relativamente baixos, então já estou deixando claro aqui como que ele deve se portar, né? Porque assim, quem já trabalha com vendas aí sabe que para vender um produto ou um serviço de valor menor, é diferente do que você vender um produto ou um serviço de um valor maior. Então eu estou deixando isso claro aqui para ele. Continuando aqui um pouco mais abaixo, eu digo o seguinte, a persona da agência de IA é Carlos Silva, e aí eu falo que é um empreendedor de 35 a 50 anos, atuando em áreas urbanas e suburbanas, buscando inovação e crescimento em seu negócio digital. Beleza? Então aqui eu passei um resumo também da nossa persona para deixar esse agente mais inteligente e sabendo exatamente o que a gente quer que ele faça, ok? Então fica a dica aí, prepara bem o seu prompt, tá? Não usa palavras sem fundamento, todas as palavras aqui eu gastei um tempinho para pensar e para montar esse prompt, então eu sugiro que você faça o mesmo, e assim o teu GPT, o teu agente, ele vai performar muito melhor, ele vai te ajudar muito melhor do que se você escrevesse qualquer coisa. Um pouco mais abaixo eu disse o seguinte, use perguntas spins adaptadas ao contexto do serviço oferecido. Por exemplo, situação, aí aqui eu falei, como você tem atraído clientes para o seu negócio atualmente? Perguntas de problema, aqui eu dei outro exemplo. Perguntas de implicação, dei outro exemplo. E necessidade de solução, dei um outro exemplo aqui. Beleza. E aí aqui no final tem um detalhe importante que eu disse para o GPT. Se ele recebeu uma foto, a menos que ele seja indicado de outra forma, ele assuma que essa foto faz parte da conversa, tá? Porque eu já fiz alguns testes e eu percebi que ele se perdeu quando ele recebia alguma imagem. E aqui embaixo eu criei alguns atalhos, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas se você quiser, você pode criar alguns atalhos depois que tiver a primeira interação com o GPT, e aí você nomeia esses atalhos com uma letra e diz o que que significa, tá bom? E aí legal, e para finalizar, eu disse o seguinte, para o nosso agente evitar explicar detalhes técnicos que o lead não compreenda, ok? Como plugins ou plataformas utilizadas para desenvolvimento de alguma coisa. Beleza, então esse aqui é o nosso prompt, tá? É um pouco complexo, mas ele atende bem, eu tenho usado, ele está me ajudando aqui bastante. Vamos continuar aqui criando o nosso agente, tá? Aqui a gente tem quebra-gelos, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas seria alguns exemplos para o usuário iniciar uma conversa, isso aqui a gente não vai usar, por enquanto não precisamos. E aqui embaixo a gente tem um ponto bem importante, que é o conhecimento, tá? E aqui você tem um botão para subir arquivos. O que que significa isso? Imagina que você tem uma base de dados aí, uma tabela no Excel ou até mesmo um Word com algumas explicações do teu serviço, do teu produto. Você pode subir aqui dentro desse agente para ele usar essa base e auxiliar nas respostas que ele vai fornecer, ok? Então isso aqui, dependendo do teu caso, é importante que você use, dependendo do caso, pode ser que não seja importante. Eu não vou usar nesse momento, porque eu já passei todas as instruções no prompt. Mas se você quisesse montar uma tabela aqui no Excel com a lista de serviços que você oferece e os valores, eu acho que ficaria legal para auxiliar o agente a também fornecer o preço, tá bom? Então,
Vamos seguir aqui. Aqui embaixo você tem alguns recursos, que é buscar na web, eu tenho uma lousa, ou a geração de imagens aqui com o modelo 4O. Beleza, agora que nosso agente está quase pronto, a gente pode aqui, do lado direito, na pré-visualização, fazer alguns testes. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar que você recebeu um lead aí no teu WhatsApp, no teu e-mail, dizendo a seguinte coisa: o meu site não tem tráfego o suficiente para gerar vendas. Consegue me ajudar? Fez uma fala bem simples aqui só para a gente ver como que esse agente vai se comportar. Olha só, consigo sim. Esse é um problema bem comum, mas totalmente solucionável com a estratégia certa. Me diz uma coisa rapidinho. Como você tem atraído visitantes para o seu site hoje? Google, redes sociais, indicação. Outra coisa aqui, ó, você já fez ou está fazendo algum tipo de anúncio ou trabalho de SEO? E aí ele acrescenta: com essas respostas eu consigo te indicar o caminho mais direto para aumentar seu tráfego e principalmente suas vendas, sem precisar gastar um caminhão de dinheiro. Legal, né? Resposta muito boa, simples, sem usar termos técnicos. Vamos continuar. Imagina que o teu lead agora ele fala que está tentando fazer um trabalho de SEO. Vamos colocar assim: estou tentando fazer um trabalho de SEO. E aí o nosso agente responde aqui, ó: perfeito, o SEO é ótimo caminho, mas ele costuma demorar um pouco para dar retorno, principalmente se não for bem direcionado. Me ajuda a entender melhor para eu te orientar certinho. Você mesmo está fazendo o SEO ou contratou alguém? Já tem alguma estratégia de palavras-chave, conteúdo, ou está só ajustando o básico no site? Dependendo das respostas, eu posso te mostrar como acelerar seus resultados e até combinar SEO com algo de impacto mais imediato. Legal, né? Aí vamos dizer assim: eu mesmo estou fazendo. Eu mesmo estou fazendo SEO. Legal, olha a nossa resposta aqui, ó. Show, gosto de ver essa iniciativa. Quais ações você já fez até agora? Escrever posts, otimizar títulos, mexer na velocidade? Você está monitorando alguma métrica, tipo visita, nananana? Vamos tentar aqui encurtar o caminho. Vamos perguntar assim, ó: qual o valor da sua consultoria de SEO? Qual o valor da sua consultoria de SEO? Vamos ver o que a gente responde. Ó, boa pergunta. Nossa consultoria de SEO é personalizada, sempre focando em aumentar suas vendas e não só subir posições no Google. O valor começa em R$ 497 por mês, com plano estratégico, análise do seu site e acompanhamento prático. Legal, só que aqui esse valor o nosso agente inventou, tá? Isso é um tratamento que precisa ser feito nele para ele não inventar valores. E aí entra naquele ponto que eu falei aqui de carregar os arquivos, que você pode subir uma base dos serviços que você presta e também os valores. E aí pedir para o nosso agente não inventar valor nenhum, não inventar coisa nenhuma. Agora, vamos pensar assim: o nosso lead disse a seguinte coisa: não sei se esse valor cabe no meu orçamento. Vamos ver como que esse agente responde a essa objeção. Legal, olha só, o nosso agente respondeu aqui, ó, totalmente compreensível. É justamente por isso que a gente trabalha com estratégias que trazem retorno real e rápido para fazer o investimento se pagar e até sobrar. Mas olha só, se agora o valor está apertado, posso te sugerir uma versão mais enxuta da nossa consultoria. E aí aqui ele continua inventando valores, né? Esse ponto aqui a gente precisa tratar para que ele não invente valor e não comprometa aí as suas respostas. Então é isso aí. Esses aqui são apenas alguns exemplos que a gente fez para poder testar o nosso agente, tá? Mas lembrando que você deve testar muitas vezes e deixar ele redondinho para que ele não invente nenhuma resposta como ele fez aqui. E aí, para finalizar, a gente precisa criar aqui o nosso agente. Vamos apertar o botão criar. Aqui você tem algumas opções. Apenas para você, qualquer pessoa com link, loja do GPT, né, para ele ficar visível lá dentro da loja do GPT. Eu vou deixar visível apenas para mim e aí eu vou salvar. Legal, então a gente publicou aqui o nosso GPT. Legal. Agora que você já tem um agente de IA personalizado para te ajudar no fechamento de vendas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer dominar não só a criação de agentes de IA, mas também toda a arte de criar prompts para maximizar os resultados com IA? Se a resposta for sim, você precisa conhecer a comunidade Gênia. Lá eu vou ensinar de forma prática como criar agentes de IA e como usar a inteligência
artificial para maximizar os seus resultados. Primeiro link na descrição, te espero lá. Até mais.